Eu salvo a amada igreja. Aleluia. Amém, igreja? Eu salvo a amada igreja na paz do nosso Senhor. Amém. Quantos estão felizes? Amém. Amém? Amém. Ou amém? Amém. Amém. Aqueles que puderem pôr em seus pés em nome de Jesus. Feche seus olhos. Põe a mão no seu coração. Abre seus olhos. Olhe para mim um bocado. Eu quero agradecer a Deus pela minha vida. Você deve agradecer pela sua vida. Você está aqui hoje não porque você se alimentou, ou porque você comeu, ou porque você bebeu água. Você está aqui porque Deus quer. Amém. Você tem que agradecer pela sua vida. Glória a Deus. Você está aqui não por... Você se alimentou e o seu coração está batendo porque está batendo. Ou porque você tomou algo líquido e hidratou o seu corpo. Tudo está no controle de Deus. Está tudo no controle do Pai. E eu agradeço a Deus também pela vida eterna. Aleluia, que não é propriedade de homens a vida eterna. A vida eterna é só propriedade de Deus. Só Deus dá a vida eterna para o ser humano, e eu agradeço por isso. Eu agradeço porque em Jó diz que Satanás só tocou na pele dele, não tocou no espírito de Jó, porque pertence a Deus. Amém. Eu agradeço a Deus porque Deus é como um homem daltônico. Ele não olha a cor do ser humano, ele não vê a pele do ser humano, se é preto, se é branco, se é roxo, se é amarelo. Ele vê o coração do ser humano. Por isso que eu adoro esse Deus e agradeço por esse Deus. Eu agradeço esse Deus porque Ele é um Deus tão grande que Ele coloca nas palmas de sua mão todo o universo. Mas também Ele pega este copo na sua mão. Para Deus não há limite de tamanho, porque para Deus não existe tamanho. Deus coloca o universo na mão e pega uma criança no colo. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus não cabe numa caixa. Esse Deus é um Deus muito grande. É esse Deus que você serve. Aleluia. Olha para o seu vizinho e fala: eu agradeço a Deus. Aleluia. Porque eu estou aqui. Eu agradeço a Deus pela vida eterna. Porque não é propriedade de ministério a vida eterna da salvação do homem. Não é propriedade de um pastor, não é propriedade de um padre, de um bispo. Não é propriedade de uma instituição religiosa. A salvação vem de Jesus Cristo. Vem do Senhor. Prepare seu coração nessa noite. Deus vem falando desde sexta-feira, usando pastores e pastoras nesse lugar, que existe o arco inimigo. No domingo Deus falou aqui que existe o estado do homem perante Ele. E hoje prepara que Ele vai falar algo ao meu e ao seu coração. Feche seus olhos. Aleluia. Feche seus olhos por um instante. Irmãos que não chegaram. Aleluia. 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 Ele está aqui na presença do Espírito Santo. Eu adoro esse Deus, irmão, porque é um Deus ilimitado. Aleluia. Deus, quem sabe, não sabe nem até medir a distância, porque Ele salva aqui, salva do outro lado do Atlântico.
Esse Deus é tão lindo porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe o que você está pensando agora. E Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Aleluia. E Ele tem todo o poder para transformar, para mudar, para salvar, para libertar, para curar. É esse Deus poderoso que você serve. É o Senhor. É esse Deus que nessa noite confunde a mente humana. Aleluia. Aleluia. Ele pega um homem que matou, que roubou, que fez tudo que desagradava o homem. Mas no último instante, Ele diz para esse homem: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Deus salva, Deus salva. Aleluia. Hoje mesmo estará no meu paraíso. Aleluia. Esse Deus é tremendo. Aleluia. Quando Ele confronta uma mulher, aleluia, e ela diz que foi ensinada a adorar Deus naquele espaço geográfico. Aleluia. Mas Jesus diz para esta mulher: mulher, Jesus não está limitado a um espaço, não está limitado a uma dominação, não está dominado a uma instituição religiosa, não. Jesus está naqueles que adoram o meu Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Deus não está no espaço geográfico só, não. Aleluia. Aleluia. Deus vai falar dos corações nesta noite. Aleluia. Deus vai tocar no profundo da alma. Deus vai tocar no profundo daquele que te chamou, daquele que te escolheu, daquele que te transformou, daquele que tirou você do lodo, da vida de pecado, da vida do mundo, que te mudou e mudou a tua história. É esse que está nesta noite na presença do Espírito Santo. Jesus disse: eu vou para o meu Pai, mas não deixarei órfão. Enviarei o ajudador, o consolador, enviarei o Espírito Santo até que venha. Venha. Aleluia. É o Senhor Deus poderoso. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Digno de louvor. Aleluia. Tu és santo. Aleluia. 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 Você que trouxe sua Bíblia, abre comigo em Romanos capítulo 1. Aleluia. Amém, grupo do louvor. Aleluia. Ergue sua voz para o alto e diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, fala comigo nesta noite. fala comigo nesta noite. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu não quero ouvir aquilo que eu quero ouvir, mas eu quero ouvir o que o Senhor tem que falar comigo, Senhor. Aleluia. Aleluia. Romanos capítulo 1, versículo 16. Quem achou, diga amém. Amém. Aleluia. Quem achou, diga amém. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele, primeiro judeu e também do grego. Folhe sua Bíblia. Vai para o capítulo 3, versículo 23.
Aleluia. Oh Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Aleluia. Porque todos pecaram. Porque todos pecaram. Porque todos nós pecamos. Todos pecaram. Destituídos estão. Todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus. Ouça sua Bíblia. Feche seus olhos. Poderoso e eterno Pai. Ó Deus, o Senhor tem mudado, Senhor, o meu ministério, Senhor. O Senhor tem falado ao meu coração, Senhor. Ó Deus, tenho um compromisso contigo, Senhor. E pregar o Evangelho genuíno, Senhor. Ó Deus, como uma escola, Senhor. Quando os meninos, ó Pai, começam a aprender seu alfabeto, Senhor. O Senhor colocava no meu coração para ensinar a sua igreja, Senhor. E nós íamos aprender juntos, ó Deus. Ó Pai, porque, Senhor, não dá para escrever a tua grandeza, Senhor. Nós, por mais que tentamos, ó Deus, falar da tua grandeza, Senhor, como medíocre, homens e mulheres, Senhor, não chegamos, ó Deus, a falar da tua grandeza, do teu amor. Mas nessa noite, Senhor, eu lhe peço, Espírito Santo de Deus, em o nome de Jesus, Senhor, que tira toda a distração, Senhor, da tua casa, dos teus filhos, meu Pai, para que possa receber, Senhor, da palavra da salvação, que só vem de Ti, Senhor. Ó Deus, que nessa noite, Senhor, não podemos envergonhar do Evangelho de Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus, que só aqueles que creem no Teu Evangelho serão salvos, meu Pai. Como começou com os judeus, Senhor. E o Senhor nos alerta, Senhor, que todos nós pecamos, ó Deus, e estamos destituídos da Tua glória. Mas nessa noite, Senhor, o Senhor enviou, Senhor, que o Senhor mais amou o Teu Filho. Fala ao coração da Tua igreja. Fala ao coração da Tua igreja, Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Olha para mim aqui. Olha para essa mesa bonita. Muito amor, servos e servas fizeram. Aleluia. Acabamos de ler agora um versículo com o apóstolo Paulo escreve aos romanos. Ele começa a escrever aos romanos que Jesus tem o poder de salvar, que Jesus tem o poder de transformar. O apóstolo Paulo ainda não tinha chegado em Roma, mas escreveu esta carta aos romanos. E ele diz: não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Porque, irmãos, apóstolo Paulo escreve essa carta para os romanos, mas também para os dias de hoje, para mim e para você. Que Deus nos alerta. Jesus quer nos falar nessa noite que muitos estão envergonhados do seu Evangelho. Por que estão envergonhados do Evangelho de Jesus Cristo? Porque o Evangelho de Jesus Cristo confronta. O Evangelho de Jesus Cristo, ele aponta o dedo.
O Evangelho de Jesus Cristo não tem variação de defeito. O Evangelho de Jesus Cristo não pode ser mudado. O Evangelho de Jesus Cristo é sim, sim, não, não. O Evangelho de Jesus Cristo começa a confrontar o ser humano. E muitos de nós temos vergonha de confrontar o ser humano, porque o Evangelho começa a confrontar. Aí fala, como está a minha vida, vamos confrontar o outro. E começa a se envergonhar do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo narra porque eles têm vergonha, porque o Evangelho de Jesus Cristo é fácil para pregar para você, porque você conhece o Evangelho. Mas o Evangelho de Jesus Cristo não foi feito para os que estavam bons, mas o Evangelho de Jesus Cristo foi feito para aqueles que estão doentes. E para o lugar que estão doentes, o Evangelho de Jesus Cristo vai chegar no lugar que eles não aceitam o Evangelho. Então o Evangelho vai começar a confrontar essa pessoa. O Evangelho vai começar a apontar o dedo a essa pessoa. Aleluia. Por isso, o Evangelho é um confronto. O Evangelho, começando a ver por que este Evangelho, começando a olhar o Evangelho, começamos a olhar as cartas dos Evangelhos. Mateus começa a narrar sobre o Evangelho. Mateus agora começa a narrar sobre o que é o Evangelho. Ele começa a falar que o Evangelho, aleluia, é Jesus Cristo o Rei. Esta carta de Mateus, ele começa a narrar que o Evangelho é para os judeus. Ele começa a narrar o Evangelho para os judeus. Começa a falar com os judeus e começa a tratar de algo que os judeus precisavam ouvir, que era a genealogia de Jesus. Ele começa a falar que era da descendência de Davi. Ele precisava acertar esse alvo. O Evangelho começava a tocar os judeus agora. Agora no Evangelho de Marcos, aleluia, ele escreveu para os romanos. Ele fez esse Evangelho para chegar até os romanos. Então ele não diz que Jesus é o rei, mas ele diz que Jesus é o servo. Jesus veio para servir. Tem um endereço certo esse Evangelho. Aleluia. Agora o Evangelho de Lucas. O doutor, médico, ele escreve esse Evangelho para os gregos. Intelectual. Ele escreve e mostra a pessoa, esse Evangelho é a pessoa de Jesus, que cura. A pessoa de Jesus que é a paz. A pessoa de Jesus que salva. Ele engrandece Jesus, que é o Deus Redentor. Agora olhando o Evangelho de João. João não fala propriamente do Evangelho. João começa a falar que o Evangelho é o próprio Jesus. Ele começa a narrar que o Evangelho se fez carne. O Evangelho é o próprio Jesus em carne, em vida. Ele começa a narrar para a igreja do passado e de hoje. Quando Deus, o mundo andava em trevas, Deus agora falou: haja luz, e houve luz. Haja um firmamento, e houve um firmamento do céu. Deus pensava e executava. O haja de Deus é o pensamento de Deus. Ele começa a pensar e as coisas acontecem. Só que no Evangelho de João, Deus haja, e o verbo se fez carne. Aleluia. O verbo agora se fez carne, se fez homem. E Deus, voltando a Romanos 3:23, aleluia, Deus agora diz que haja o céu, a terra, os animais. Só que no sexto dia, Deus parou o haja de Deus. Deus não falou haja, Deus parou, Deus silenciou. Não é só porque Deus silenciou que Ele não estava trabalhando, não. Deus agora fez um silêncio, e com as suas próprias mãos, irmãos, Ele desceu e pegou o pó da terra. Bate no chão aí, bate no chão, pisa no chão. Talvez veja esse pó que está no chão. Você não pode ver, mas tem um pó no chão. Coisa insignificante.
Deus tira essa coisa insignificante e faz o melhor. Deus é assim, irmãos, do pó da terra, com a fusão com a água, Ele começa a moldar e faz o homem com as suas próprias mãos, a sua imagem e semelhança. Ele começa a moldar o homem. Ele forma o homem. Ele forma Adão agora. Da sua costela Ele faz Eva. Seres humanos que tinham contato com Deus. Mas agora entra o pecado através de Adão. Aleluia. E destituído da glória de Deus fomos. Você pode pensar que será que Deus tinha um plano B? Será que Deus puxou os seus cabelos? O que será que vai acontecer agora com o jardim, com a criação do homem? Deus já sabia que eles iam pecar. Deus já sabia que o homem ia pecar. Destituído da glória de Deus, já não tinha acesso à salvação, porque pecou. Vou dar um exemplo. Uma criança que nasce, se o médico tem que bater no rabinho da criança para chorar, ele pode erguer e dizer assim: mais um condenado. Que é isso, pastor? Ele não herda o reino do céu? Até a idade da razão, eles vão direto para o céu. Mas a partir do momento que eles têm o conhecimento da palavra de Deus, nós nascemos no pecado, nós formamos no pecado, e destituído estamos da salvação. Qual é o confronto que Deus fez em João capítulo 3 com Nicodemos? Que confronto Deus confrontou aquele homem? Qual era o pecado daquele homem? Deus confronta o doutor da lei, o homem que conhecia capa a capa a lei de Moisés. Ele conhecia a Torá, conhecia os pergaminhos, tinha conhecimento da palavra, mas também estava destituído da glória de Deus. Qual era o pecado dele? É o meu e o seu. Nascemos do pecado. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Muito conhecido. Mas o dom gratuito é de Deus através de Jesus Cristo. Todos nós estamos condenados à morte. Todos nós estamos condenados pelo juiz, justo juiz. Mas Deus tinha um plano, Deus já tinha um projeto que nasceu no coração de Deus. Já estava no coração de Deus. Deus já tinha esse projeto. Deus já tinha desenhado esse projeto. Deus conhecia que o homem ia pecar. Deus já conhecia o estado do homem. Aleluia. Só que Ele pensou algo. Ele haja. E João executa na sua carta, João 1, capítulo 1, versículo 1, que o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. E o verbo se fez carne para apagar o pecado do homem, para apagar o pecado que nos levar à condenação. Tem que morrer alguém. Mas para o homem, se Moisés morresse, quem que ia morrer pelos pecados dele? Tem que ser uma pessoa santa, uma pessoa separada, uma pessoa sem pecado. Então agora Deus envia o teu filho Jesus. Sentiu as mesmas paixões,
sentiu as mesmas tentações, foi tentado como você e eu é tentado, foi acusado e levado morto numa cruz. Mas era plano de Deus. É algo que Deus já tinha desenhado. Aleluia. Aleluia. Agora, como Jesus salva? A gente tem um compromisso de pregar a verdadeira palavra do Senhor. Não é se você deixar o seu cabelo comprido, usar uma saia até os tornozelos, não é você assistir a televisão, não é você deixar de muitas coisas que vai levar você à salvação. Não é porque você agora se tornou bonzinho, não é que porque você tinha uma grande fortuna e repartiu aos pobres. A salvação não é por obras, mas por fé. A salvação não é porque você é bonzinho. A salvação não é porque você agora colocou um fato e coloca uma Bíblia debaixo do braço e vem para a igreja e você é salvo, não. A salvação não é porque você agora trocou suas vestimentas, deixou o cabelo crescer, não assiste mais televisão, que você é salvo. Mas em Romanos capítulo 1, versículo 16, mas a todos que creem em Jesus, não envergonhar do seu evangelho, o evangelho que acusa, o evangelho que confronta. Vou definir o evangelho das cartas, nos 4 evangelhos. Esse evangelho define que é a boa notícia. A boa notícia, fala para o seu irmão, a boa notícia. Fala com coragem, a boa notícia. Aleluia. Agora o evangelho chega-se e é declarado para mim e para você que existe uma boa notícia. O mundo andava em trevas. Isaías capítulo 9, versículo 2 diz que o mundo andava em trevas. O mundo andava numa escuridão. O mundo era inimigo de Deus. O mundo aborrecia Deus. Mas Jesus se manifesta e traz a boa notícia. Jesus nos apresenta uma boa notícia. Que notícia é essa? A salvação. Aleluia. Adão pecou. Todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Mas Deus levanta Jesus. Jesus agora se faz homem, como eu disse, sentiu os mesmos desejos e paixões. Morre na cruz. E Jesus dá um grito na cruz. Jesus agora brada na cruz. Jesus agora, ele começa a questionar na cruz. Começo, não ferindo o texto, porque ele não disse isso, mas creio. Ele começa a bradar. Ele diz: eu morri por você. O preço foi pago. Tudo que estava condenando você, eu paguei na cruz do Calvário. Ele brada: não há distância para que eu não possa chegar. Ele brada na cruz: não há escuridão que a minha luz não resplandece. Ele brada na cruz:
Não há pecado que eu não possa limpar. Jesus pagou o preço naquela cruz. É para todos? Não. Como assim, pastor? Não é para todos? Em Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30, diz que existe o predestinado. Vou entrar aqui num tema. Eu queria entrar nesse tema da predestinação. Deus nos predestinou serem todos salvos através da sua morte. Mas Deus deixou para mim e para você o livre-arbítrio. Nem todos vão se salvar. Porque o Evangelho, que talvez eu e você se envergonha de falar, como João falou, ou o apóstolo Paulo falou, não me envergonhe deste Evangelho, porque é o Evangelho que vai confrontar a vida do ser humano. O Evangelho é um estatuto de Deus. Começou um novo estatuto de Deus. Foi na sexta-feira que eu comecei a falar isso, né? Um estatuto de Deus. Deus agora faz um estatuto para você salvar. Basta crer. Para você se salvar, basta entregar sua vida para Jesus. Poderia ser um assassino, até mesmo dói no coração do ser humano, um pedófilo. Mas se no último instante ele se confessar a Jesus, Jesus disse: hoje mesmo estará comigo no meu paraíso. Mas muitos estão nas igrejas, frequentando igrejas, não teve o verdadeiro Evangelho no seu coração. Que é isso, pastor? Agora confrontou. Não adianta você vir na frente, erguer as mãos para Jesus e receber a oração de um pastor ou missionário. Aleluia. Se sua vida continua a mesma coisa do passado, porque esse Evangelho que me confronta, esse Evangelho é estatuto de Deus, que não há variação de manobra, não pode ser retificado, não pode ser mudado. Ele confronta. Para se salvar tem que ter alguma coisa. Ele começa a confrontar o ser humano. Ele começa a apontar o ser humano. E como eu vou pregar o Evangelho se ele começa a confrontar? E como está a minha vida? Como eu vou analisar minha vida? Como o meu testemunho de vida perante o meu irmão, se eu não estou de acordo ao estatuto de Deus para a salvação? Deus confronta, o Evangelho confronta. Esse Evangelho começa a confrontar. Como está a minha vida? Porque a pessoa que recebeu o poder da salvação do Evangelho, a boa notícia, a sua vida não pode ser a mesma de antes. Aquele que mentia não pode mentir. Aquele que adulterava não pode adulterar. Aquele que enganava não pode enganar. Porque o Evangelho, o poder de Deus, quando nós recebemos o Evangelho, nova criatura nos tornamos. Então, se você ainda não mudou a sua vida, o seu hábito do mundo, esse Evangelho não te atingiu ainda. Esse poder de Deus não te atingiu você ainda. Todos que crerem serão salvos. Evangelho de Jesus. Todos pecaram. O Papa, Bispo, ancião, sacerdote, todos pecaram.
estão destituídos da glória de Deus. Como, pastor? Então eu permaneço com a minha salvação. Deus identifica algumas pessoas que podem perder a sua salvação. Quando você começa a perder o prazer de falar com Deus, quando você agora não tem prazer mais de orar, de falar com Deus, o Evangelho começa a confrontar a igreja. Salvo uma vez, salvo sempre. Aleluia. É o dia a dia com Deus. É o dia a dia com Deus. Quando você se identifica, começa a se identificar que você já não tem prazer mais de falar com Deus. Sou obrigado a vir nos cultos de oração? Não, irmãos. Se você vir em oração, igreja, uma brasa sozinha, ela pode se esfriar no braseiro. Mas se juntamente com outra brasa, ela está esfriando, vem outra brasa e toca, o Espírito sopra e ela começa a se encher de novo. Quando você perde o desejo de estar falando com Deus, Deus já está identificando na sua vida que você já está se afastando e perdendo a tua salvação. Quando você se identifica que perdeu o prazer na vontade de Deus, de aprender as coisas de Deus, você se está se afastando da tua salvação, da sua salvação, de aprender a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus. Vou tocar no outro. Quando você tem medo da morte, você está perdendo a sua salvação. Porque você tem que saber para onde você vai. Quem tem a sua salvação garantida, não tem medo da morte. Quando você, aleluia, achar que a pregação não é para você, meu Deus, agora tocou. É para o vizinho, já se está se identificando, aleluia, que você está perdendo a tua salvação. Quando você vem para a igreja, começa a adoração do louvor, começa a se ministrar o louvor, começa a se ministrar o culto, você começa a se distrair com qualquer coisa, começa a desviar sua mente com barulho de criança, pensando nas coisas lá fora, você está se enfraquecendo já. Identifica que você já está começando a perder a sua salvação. Quando você começa a valorizar as coisas materiais do mundo e deixar as coisas espirituais em segundo plano, já se começa a perder a sua salvação. Aleluia. Quando você se identificar e falar, alguém pregar e dizer que Jesus está voltando, e você já começa a ficar com medo, é porque algo não está bem na sua vida e você está perdendo a sua salvação. Jesus está voltando, meu Deus, se Jesus voltar agora, ai, se Jesus voltar agora, meu Deus, não volta agora, Senhor. Você já está caminhando para a perda da sua salvação. Aleluia. Mas em João 3,16 diz que Jesus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Deus amou o mundo. O amor
Deus está falando no amor, Ele entregou. A entrega. Qual a tua entrega para Deus? Qual a tua entrega para Deus? Ele, nós, estava destituído da salvação do Senhor. Deus, se Ele não enviasse seu Filho Jesus para nos salvar, ia continuar sendo Deus. Se Ele não salvasse através da cruz do Calvário, Ele ia continuar sendo Deus ainda Todo-Poderoso. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que de juiz Ele fez-nos Pai. De todo pecado, aleluia, Ele trouxe a misericórdia. Eles têm mais uma chance aí. Ele deu mais uma chance. Ele apresentou mais uma chance. As boas novas chegou. O Evangelho de Jesus chegou. E Ele apresenta as boas novas. Ele apresenta que eu e você estávamos já mortos, porque andávamos em trevas. Mas Ele tirou eu e você da morte física e da morte eterna. Aleluia. Aleluia. Ele venceu na cruz. Jesus bradou na cruz: ei, mais uma chance. Ei, eu limpo os pecados. Ei, eu posso chegar aonde o homem não chega. Ei, diabo pode te acusar, mas eu paguei o preço, olho furos nos meus punhos. A salvação chegou. Os evangelhos começam a apresentar a salvação. Apóstolo Paulo começa a levar a salvação aos gentios. E essa salvação chegou-nos até nós. Chegou. E Deus apresenta a boa notícia nessa noite. Jesus diz: o meu fardo é leve. Vinde a mim. Porque a salvação chegou. Vamos pôr em pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus lhe chama a minha vida, a sua vida, para um arrependimento. A salvação é para aqueles que creem no nome dEle. A salvação é para aqueles que aceitam Jesus e sejam impactados pelo Evangelho dEle, que não há avaliação, não há retificação. Essa noite, Jesus nos confronta. Como está minha vida diante dele? Há mais uma chance. Não é mais um jeitinho, não. Porque Ele morreu na cruz, derramou teu sangue, nos purificou. Um justo morreu para todos os injustos, mortificado, mas vivificado em Espírito. Aleluia. Feche seus olhos. Convidei o Levitael.
de sempre. Aleluia. Ainda há tempo. Jesus bradou na cruz. Ainda há tempo. Aleluia. Feche seus olhos. Nós andamos na escuridão. Esse evangelho te impactou. Você sentiu esse evangelho no coração. Você se apaixonou por esse evangelho. Você agora viu o grande amor que Jesus te fez na cruz. Você entendeu o amor que Jesus te entregou. E tem uma nova chance para você, para mim e para você. Esse evangelho agora te impactou no teu coração. Você sentiu um grande amor. Porque você não está sozinha. Você não está sozinho. Porque o grande amor de Jesus começa agora a te impactar. Com os pés na rocha eu quero estar. Você e eu estávamos condenados a ser julgados. E nós tínhamos que ir calados porque nós éramos culpados. Eu me mantenha forte, homem. Mas o Senhor Jesus bradou, gritou naquela cruz. Faça morada eternamente em meu ser. Limpos estão os seus pecados. Faça morada eternamente em Como Nicodemos, ser. nasce de novo. Começa a nascer de novo. Começa a nascer de novo no Evangelho genuíno do Senhor. Porque esse Evangelho tem que impactar, tem que mudar a tua estrutura, o teu ser, o teu viver. Aleluia. Porque esse Evangelho começa a confrontar. Pastor, eu fazia isso, agora já não faço mais. Porque está escrito, e a igreja diz, mas se ainda você deixou, você não está fazendo mais, mas ainda mora no seu coração um desejo de fazer isso, esse evangelho de poder tem que mudar. Esse desejo ainda do pecado do velho homem tem que sair, porque o evangelho é poder. Aleluia. Aleluia. Pastor, eu fazia algo que não agradava a Deus. Algo que eu até tinha vergonha de fazer, Deus. E se o homem ainda soubesse, ainda era pior. Mas eu mudei. Porque os irmãos vão ver. Começa a agradar a Deus, não o homem. Não é que o homem pensa, que o homem pode pensar. Começa a agradar aquele que te pagou o preço de cruz. Não sei como, mas chegou. Deus tem uma Se ainda essa vontade ainda que mora no seu coração, que a velha criatura ainda está, aleluia, ainda na visão adâmica, ainda que esse pecado pecaminoso ainda mora à vontade no seu coração, ainda eu tenho que ser forte, Pai, eu tenho que me ajudar, Pai, com esse pecado, ainda está à vontade de transgredir. Aleluia.
O Evangelho do poder chegou hoje na sua vida. Porque até então você não tinha recebido o Evangelho genuíno. Mas nessa noite o Senhor diz que pagou o preço. Não há acusação. Começa a entregar, a entregar, a entregar, a entregar na cruz do Calvário. Começa a deixar, começa a entregar. Joga tudo aquilo que ainda te atrapalha, tudo aquilo que te limita a ver Deus, tudo que limita a ser um verdadeiro cristão, que limita a ser um verdadeiro salvo. Ainda se você tem dúvida da sua salvação, nessa noite Deus diz: estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui. Aleluia. Como eu falei no princípio, Deus não se limita a espaço, Deus não se limita ao tamanho. Deus é grande, Pai do universo, mas também Ele pode entrar aqui dentro. Deus não é daltônico, Deus não vê cores, Deus não vê se é preto, se é branco ou amarelo. Deus olha o meu e o seu interior. Deus não vê raça, Deus não sabe sua nacionalidade, Ele só vê o teu coração. Ele vê você como uma árvore plantada no jardim. Aleluia. E se você não der fruto, Ele é um bom lavrador. Ele é um bom lavrador. Ele é um bom lavrador. Ele vê você como uma árvore. Quando Jesus vai curar o cego, Ele fala para o cego assim: que você vê? Eu vejo muitas árvores. Aí Jesus, epa, vou calibrar, foi muito poder. Ele começa a ver homens, porque Deus vê como árvore. Deus começa a ver você como árvore que dá frutos. E aqueles que não dão fruto, Ele começa a cortar, Ele começa a podar, Ele começa a tirar. Aleluia. Aleluia. Essa noite o Evangelho de poder. A boa notícia chegou na Remoleira. Jesus pagou o preço. Só você que quer uma oração, erga a sua mão. Só você. Igreja com os olhos fechados. O poder do Evangelho está aqui nessa noite, na presença do Espírito Santo. Aleluia. Mas hoje eu preciso nascer de novo. É, Jesus. Você tem nova novidade de vida. Sepultado em Cristo Jesus, você foi. E se levantou com novidade de vida. E seus pecados foram lançados no mar do esquecimento. Jesus não te acusa. Jesus não lembra mais os seus pecados. O poder do Espírito Santo. A salvação chegou. Não faça de pé, vem aqui rápido em nome de Jesus. Quero fazer uma oração. Aleluia. Essa é a noite de comunhão. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Essa é a noite de salvação. Aleluia. Essa é a noite de se encontrar com Deus. Fecha seus olhos. Essa é a noite Fecha seus de olhos. se encontrar com Deus. Essa é a noite de cear com Deus. Hoje chegou a boa notícia. Aleluia. Chegou a boa notícia. Chegou a boa notícia. Jesus apresenta a boa notícia. O Evangelho chegou da salvação. Aleluia. Feche seus olhos, igreja. Não limita a ficar no seu lugar, não. Se você sentiu minha frente, venha. Não sou eu, o Espírito Santo. Eu não estou convencendo ninguém, não. Eu não tenho poder de persuasão, não. Eu não estou te convencendo. Não estou fazendo pressão psicológica, não. É o Espírito Santo que está falando no seu coração. É o Espírito Santo que está te abraçando, está pegando no braço e fala: venha, porque eu quero trabalhar
na sua vida. Zaqueu saiu do seu lugar. Zaqueu saiu da limitação do seu lugar. Jesus disse: hoje chegou a salvação na sua casa, Zaqueu. Se estendeu a toda a sua família, Zaqueu, pela tua posição, Zaqueu. O evangelho da salvação chegou. Você vai ver, meu irmão, a transformação. Feche seus olhos, igreja. Feche seus olhos, igreja. Pastor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Faça morada eternamente, meu Senhor. Faça morada eternamente em meu ser, em meu coração. Te entrego, Senhor, e meu viver. Te entrego, Senhor, o meu caminho. Faça tudo novo. Eu quero, eu preciso de tudo novo. A partir de agora, nesse instante, eu preciso de tudo novo. Os carros de minha vida ficaram para trás. Agora eu creio que é tudo novo. Que é tudo novo. Velho eu, mas já não existe mais. O velho eu já não existe mais. Aleluia. Aleluia. Toda a igreja, com a mão no seu coração, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Todo mundo. O evangelho que Paulo pregou, o evangelho da justificação, feche seus olhos. Deus, essa noite eu entrego, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração para a igreja. Eles têm o conhecimento, Senhor, do que é o evangelho, Senhor. A salvação significa a justificação daquilo que você já estava condenado e alguém pagou o preço. Você é livre. Você é livre. Aleluia. Obrigado, Pai. Quem crê, é que a sua mão para o céu. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Toda honra, toda glória, toda adoração. Aleluia. O apóstolo Paulo pregou à igreja de Coríntios, capítulo 1, versículo 11. Você que trouxe sua Bíblia. Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Servos e servas, obreiros do Senhor, servos que vão participar da ceia, obreiros, em nome de Jesus.
Bem, igreja?